Olá, gente, como é que vocês estão? A gente vai agora começar a semana de revisões, né? E eu vou falar sobre alguns aspectos que a gente já discutiu ano passado, mas que são importantes para a gente adentrar nos outros conteúdos, né? O primeiro conteúdo que nós temos dessa unidade aí é o imperialismo, né? Vocês já viram isso no ano passado. E o imperialismo, ele vem como um processo muito próximo à segunda revolução industrial, né? A segunda revolução industrial faz com que mais países tenham desenvolvimento industrial e esse desenvolvimento industrial faz com que a Europa não consiga dar conta da demanda de produtos que são produzidos no continente, né? Então nós temos aí uma demanda muito menor do que aquilo que era produzido. E isso cria um movimento de busca de mercados consumidores fora do continente. E essa é uma das premissas que levam ao chamado imperialismo, né? Além, obviamente, já que todos estavam produzindo e a matéria-prima na Europa era escassa, então também uma busca por matéria-prima barata que pudesse aumentar a produção, né? O imperialismo, ele acontece em diversos continentes de formas diferentes, né? A gente fala que cada um dos continentes que vão ser atingidos pelo imperialismo, eles vão ter aspectos diferenciados. Por exemplo, na América a gente vai ter sim o imperialismo, a gente vai ser alvo do imperialismo, mas o imperialismo ele vem na forma de invasão dos produtos europeus, produtos principalmente ingleses, já que a principal representação desse imperialismo no mundo vai ser a Inglaterra, né? Mas vem como essa invasão nas lojas desses produtos produzidos na Europa e que acaba, de certa forma, em alguns países aqui na América, atrasando o desenvolvimento industrial, certo? Porque os produtos eram muitos, a demanda também era grande e os produtos de fora tinham uma certa preferência, né? Claro que isso vai mudar ali em Dom Pedro II, ele vai estabelecer algumas regras, algumas taxas, mas que não vão ser muito bem aceitas, né? Mas a gente tem aí esses exemplos. E nos outros países, normalmente a gente fala que o imperialismo ele atinge bem mais fortemente, né? Mais bem intensamente a África, a Ásia e a Oceania. Fato, certo? Fato porque além do imperialismo vinculado a questões econômicas, nós vamos também ter questões socioculturais, questões antropológicas envolvidas, né? Porque o imperialismo, além de extrair a matéria-prima e levar produtos produzidos lá na Europa, né, de ampliar o seu mercado consumidor, isso também traz uma transformação, isso também traz questões que envolvam a morte de culturas, que mudem as relações de trabalho, e inclusive esse é um dos maiores problemas que a gente detecta até hoje, e que também, além de outros problemas que a gente indica, mas que também traz consequências nefastas, é uma consequência nefasta do imperialismo, que são as disputas étnicas, principalmente no Oriente, principalmente na África, a gente vai ter essas questões aí, mas também a gente vai ter os genocídios, os etnocídios, a gente tem uma série de fatores vinculados aí ao imperialismo. E é justamente o imperialismo que acaba sendo base para um dos maiores conflitos que a gente vai ter aí no início do século XX, né? A Primeira Guerra Mundial, porque vários países estão se industrializando, muitos países vão em direção a outros continentes em busca de mercados consumidores e os conflitos começam a acontecer nesses outros continentes por causa das invasões, né? Ou eu invado, vem outro, invade, e diz que é meu, diz que é seu e etc e tal, né? Isso acaba, de certa forma, recrudescendo os ânimos e as rivalidades que existiam, principalmente entre a Alemanha e a Inglaterra. Como eu falei para vocês, a Primeira Guerra Mundial é quase aquele almoço de família, onde quase todo mundo é primo e as disputas começam a ocorrer ali na mesa na hora do almoço, né? É mais ou menos a Primeira Guerra Mundial, nós temos muitos parentes, né? Isso reforça a ideia dos laços entre as famílias reais por meio de casamentos e afins, né? E também nós vamos ter aí a política de alianças, né? Os países vão começar prevendo que vão ter que mais para frente isso vai causar algum problema, eles começam a se unir em alianças
que tinham como principal objetivo o apoio militar, né, caso alguma coisa acontecesse. Como eu falei para vocês, né, em junho de 1914, nós temos aí o evento, se eu não me engano, 28 de junho, nós temos aí um evento que vai acabar dando início à Primeira Guerra Mundial, mas como a gente sabe, tem todo um contexto, né? Acabei de falar, tem todo um contexto, né? Mas a gente tem aí o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando na região dos Balcãs. E isso vai ser o estopim para a Primeira Guerra Mundial, né? A Áustria, o Império Austro-Húngaro declara guerra para as regiões dos Balcãs, a Rússia entra no meio, declara guerra ao Império e assim por diante, certo? A gente tem um conflito que vai até 1918, que tem 3 fases, né? A fase do movimento, a fase das trincheiras e a última fase que vai ser reconhecida pela saída da Rússia por causa da Revolução Russa e a entrada dos Estados Unidos, né? Falando nisso, a gente até fala, eu acho que é Rosa de Luxemburgo que fala essa frase, né? Que ou é Rosa de Luxemburgo ou é Eric Hobsbawm, eu acho que é Eric Hobsbawm, não é Rosa de Luxemburgo, não. Eric Hobsbawm fala que a guerra é mãe da revolução, e isso é verdade, né? Não fosse a Primeira Guerra Mundial, talvez os ânimos na Rússia não tivessem recrudescido e talvez a Revolução Russa não tivesse acontecido naquele momento, mas poderia acontecer sim em algum momento, e talvez não tivesse esses mesmos desdobramentos que a gente vai observar ali, né? Mas a Revolução Russa, ela acontece, é um movimento onde a população já muito pé da vida com o czar Nicolau II começa a se movimentar, né? Assim como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa vai passar por algumas fases. Nós temos aí a primeira fase, que é a Rússia permanece da guerra, mas o czar é afastado e entram os mencheviques no poder, né? Os mais moderados. Só que a permanência da guerra vai aumentar mais ainda a pobreza da população e nós vamos ter aí uma revolução onde os bolcheviques tomam o poder, a família real é assassinada e nós temos aí a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Só que dentro da Rússia se inicia então uma guerra civil, né? Os bolcheviques começam a mudar as estruturas, tornar tudo propriedade do Estado, criando terras comunais, e isso vai criar uma guerra civil entre bolcheviques de um lado e os mencheviques do outro lado, apoiados por outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, como a Inglaterra, como a França, etc., e apoiadores da família real, né, do restabelecimento da monarquia. Os bolcheviques acabam ganhando porque eles criam toda uma economia voltada para o esforço de guerra, a população apoia esses esforços de guerra, né? E nós temos aí então o estabelecimento e a criação da chamada União Soviética, né? Eu estou falando bem em resumidão, porque a gente já teve essa aula e a gente já falou aspectos bem explicadinhos, né? Então, como é uma revisão, isso daqui é para apontar aspectos pontuais dessa situação, né? E lá nos anos 20, né, depois de todo o restabelecimento do movimento da revolução, nós vamos ter a subida ao poder de Stalin. O que é que acontece, né? Lenin, que foi o líder da revolução, fica muito doente e começa a pensar a sua sucessão, né? O sucessor natural seria Trotsky. Mas nós tínhamos aí Stalin também como uma figura bastante poderosa. O que é que acontece? Nós vamos ter um joguete depois da morte de Lenin e Stalin acaba se tornando o sucessor dele. Trotsky vai ter que fugir, mas ele acaba sendo assassinado ali, não sei se nos anos 40 ou 50, mas ele é assassinado no México, na casa de Diego Rivera e Frida Kahlo. E Stalin sobe ao poder tocando o terror geral, né? Podemos dizer que a revolução ela começa a desandar, talvez aí com Stalin, porque ele começa a perseguir inimigos políticos, aqueles que contestavam seu poder. Isso é uma cachorra minha batendo o rabo na porta, porque minha mãe acordou agora, viu? Então não se preocupem com barulhinho, não. Então, Stalin cria os chamados gulags, onde ele envia presos políticos, né, os seus rivais. Esses gulags acabaram sendo
micro campos de concentração, porque eram campos de trabalho, as pessoas trabalhavam ali na forma de um trabalho análogo à escravidão, eram regiões na Sibéria, muito frio, as roupas que eram dadas não continham esse frio, muitas pessoas morriam de fome, de frio, tentavam fugir, eram perseguidas, assassinadas. Então era como um campo de extermínio, falando a verdade, se a gente for estabelecer aí se a gente for estabelecer uma analogia, eram campos de extermínio que serviam para matar esses presos políticos, esses rivais de Stalin, né? Além da Revolução Russa, a gente tem outros desdobramentos, como por exemplo ali na região da Palestina, que vai ter os seus primeiros problemas relacionados aos conflitos entre os palestinos e os judeus, justamente no fim da Primeira Guerra, né? Os judeus começam a se movimentar, a comprar territórios na região da Palestina e depois da Primeira Guerra Mundial, como muitos deles tinham fugido, como muitos deles estavam sofrendo perseguições, a Inglaterra, que ficou como dona daquela região depois que os territórios foram divididos, ela permitiu que os judeus se estabelecessem ali, então já empurrando de certa forma, aqueles povos que já viviam ali na região. A gente pode fazer até um parâmetro com a Bíblia, né? Quando eles voltam para a Palestina, para a região de Canaã, depois do cativeiro do Egito, eles encontram ali os cananeus e os filisteus. E o que é que eles fazem? Expulsam todo mundo, né? Porque a terra é deles, a terra santa deles, né? E é mais ou menos essa explicação, é mais ou menos esse subterfúgio. Eu ia falar desculpa, mas desculpa é uma palavra forte, né? Esse subterfúgio para poder entrar naquela região, para se estabelecerem ali naquela região, certo? Então a gente também vai ter esses desdobramentos que vão acabar, de certa forma, recrudescendo ali nos anos 60, no final, depois da Segunda Guerra Mundial, entre 50 e 60, essas rivalidades vão se tornar cada vez mais intensas por causa da criação do território de Israel e até hoje, essa é uma celeuma muito forte na região, né? Quem passa uma semana inteira assistindo o jornal, pelo menos em um dia nós vamos ter uma notícia falando sobre a região, sobre ataques ou sobre assentamentos israelenses e assentamentos que vão ser feitos em regiões que são propriedade dos palestinos. E isso está acontecendo. Se vocês pegarem o território de Israel em 1960 e o território de Israel hoje, vocês vão ver que existe uma desproporção muito grande de um território assim para quase 80% do território sendo dominado por israelenses, né? Então não é que a gente vai tomar partido, mas a gente sabe que isso é uma questão que é muito complicada lá, que precisa de uma análise muito mais muito mais séria sobre a situação. Né? Mas é isso, a gente vai falar sobre outras partes do assunto na videoconferência, né? Essa aula é pequena mesmo, porque é só para apontar aspectos bem pontuais do conteúdo para que para que vocês possam revisar pro formulário, certo, gente? Beijo para vocês, até quinta-feira, tchau, obrigada por assistirem.